Olá, que a paz do Senhor seja convosco. Vamos orar a Deus para dar início ao nosso primeiro dia de aula, ao Confive, capacitação dos obreiros do ministério, o fim vem. Amado Deus, querido Pai, em Tua presença, louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Obrigado por este dia, por tudo aquilo que aconteceu, que ocorreu, conforme a Tua permissão. Seu nome seja sempre louvado. Que possamos, meu Pai, aprender de Ti. Ensina-nos nesta noite, porque Tu és o nosso professor. Tu és aquele que nos ensina. Que tudo aquilo que for ensinado através de Ti nesta noite, possamos praticar em nossa vida diária. Abençoe todas as pessoas que estão conectadas conosco, que também possam aprender através de Ti nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí no Confive. O Confive nada mais é do que um curso que Deus colocou no meu coração para a capacitação de obreiros, a formação. A gente ouve, irmã Marilane, tantas coisas por aí que muitas vezes não tem fundamento, não tem base. E coisa boa é aprender através da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Nós vamos ter como texto base deste curso, embora nós iremos adentrar em outros textos, em outros contextos, em outras referências, mas a nossa base vai ser Eclesiastes de número 11. O irmão Neemias põe no telão ali 11:1. Já está ali, ó. Eclesiastes 11:1. Saudações aí aos nossos irmãos Andrés, André Manai, André lá do Mato Grosso do Norte, um grande amigo. Choque, que eu não sei quem é, mas está na sintonia. Deus abençoe, ilumine e fortifique vocês na graça do nosso Senhor. O texto base é Eclesiastes 11:1. Eu me identifico e gosto muito desse texto. Nós temos usado ele muito como referência nos dias em que nós semeamos na casa de Deus. Mas ele tem um contexto, enredo muito bom, muito edificante, que diz assim: distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Em outra tradução, pode deixar aí mesmo, irmão Neemias, em outra tradução diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Voltando lá no Confive, como nós íamos dizendo, desce um pouquinho aí o telão, irmão Neemias. O nosso primeiro tópico, a todos que nos ouvem, é como preparar o sermão, como preparar uma mensagem. É o tópico 1. Você que muitas vezes tem dificuldade em preparar uma mensagem, que já foi, ou está sendo convidado, ou será convidado para trazer uma mensagem em um casamento, em uma festa de aniversário, em uma palestra para amigos, para empresários. Independentemente de qual seja o lugar, se faz necessário você se preparar, se graduar para trazer esse sermão, para que você não venha sair de lá envergonhado e também não envergonhe as pessoas que lá estão para ouvir esse sermão, esta palestra, esta mensagem. Então vocês grifem aí, coloquem aí, se faz necessário para preparar, elaborar um sermão bíblico ou não, oração e jejum. A oração é imprescindível para todas as coisas, mas principalmente para um bom sermão. Aí você pode dizer: por que isso, pastor Moisés? Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmã Marilane, acerca de Jesus Cristo de Nazaré
em trazer sermões, em trazer uma boa palavra. Ele era o verbo vivo, né? Ele era a palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele era o verdadeiro verbo, a verdadeira palavra. Mas mesmo assim, ele não deixou de aprender. A Bíblia relata nos evangelhos que ele ainda, com cerca de 12 anos de idade, ele foi para o templo. E ele ouvia aquilo que os professores e os sacerdotes falavam. E ele também, quando tinha a sua oportunidade, ele fazia as perguntas. Mesmo ele entendendo tudo, sabedor de tudo, ele deu o exemplo para cada um de nós, que ninguém é sabedor e conhecedor de tudo. Se o Filho de Deus sabia, conhecia com a sua onisciência, onipresença, onipotência, ele deu o exemplo de ir para uma escola e para aprender, abre aspas, fecha aspas, daqueles que estavam ali à sua volta, que dirá nós, meros mortais. Porque há pessoas nos dias atuais que eles são autossuficientes. Eles acham que já sabem tudo, que conhecem tudo, devido à bagagem, à carreira, às experiências, os anos de vida. E nós aprendemos até quando nós estamos para descer a tumba fria, nós aprendemos. Todo dia Deus está nos ensinando. Todo dia Deus está dando uma lição diferente para cada um de nós. E aqueles que conseguem assimilar, eles conseguem captar, exaurir essas aulas, essas experiências que Deus dá para elas, a cada dia. Mas há pessoas que não. E nós encontramos, tanto dentro de igreja, fora de igrejas, na nossa área social, pessoas que já não querem aprender mais, que diz, aqui está bom, para mim chega. E a questão da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não é apenas o aprendizado, porque ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus, ela é o verbo, ela é o alimento. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada história, geografia, ciência, filosofia e demais matérias, mas saindo desse contexto, ela é um alimento para nós. Ela é um leite puro, um alimento rico, que nos dá proteína para nós prosseguirmos na nossa caminhada. Há uma referência no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, está no capítulo 7, versículo de número 53, que fala acerca da importância da oração. Jesus estava na festa dos tabernáculos, e após essa festa ele foi hostilizado. Saudações ao nosso irmão Souza Guimarães, cantor Souza Guimarães, e a família, aí na Bahia, grande amigo, grande Souza, amigo, companheiro, nos ajudou muito. Saudações a toda a família dele, os filhos, a esposa, ao Jaques Marques, que já não vejo há muito tempo, aí a nossa saudação. E Jesus, ele foi muito hostilizado nessa festa dos tabernáculos, e aqueles que o hostilizaram, que se levantaram contra ele, seguiram seus caminhos. O texto diz, e depois disso, cada um foi para a sua casa. Depois do quê? Depois de Jesus falar que era o Filho de Deus, falar acerca da idoneidade dele, da integridade dele, da missão dele, e muitos não aceitaram, desde o início do ministério de Jesus, ele sofreu ferrenhas oposições daqueles que estavam à sua volta. E não é diferente de nós, não. Todos os projetos que a gente coloca em pauta, para serem elaborados, para serem realizados, os oponentes, eles se levantam contra nós. Surgem questões por todos os lados, por todos os ângulos, para tentar se levantar. Muitas vezes na família, muitas vezes no trabalho, muitas vezes de pessoas que fazem parte da nossa vida social, nas mídias sociais. É só você tentar elaborar um projeto que vão se levantar pessoas para te hostilizar, para te parar, para te barrar.
Enquanto você está inerte na zona de conforto, parece que não acontece nada, porque você não está incomodando ninguém, não está chamando atenção. A partir do momento que você sai da inércia e passa a se mover, falar, gesticular, programar, elaborar, pensar, criar, surge situações adversas e inimigos físicos e espirituais para te parar, mas você não pode parar, você tem que prosseguir mesmo. E aqueles que ofenderam Jesus nesse texto, principalmente sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles retornaram para a sua casa, ou para suas casas, suas residências. Mas no capítulo 8, coloca lá, irmão Neemias, por gentileza, está nos assessorando. No capítulo número 8, isso é muito importante, é a continuação desse texto. Logo nós vamos adentrar, e aprender acerca de contexto, subtexto. Mas o capítulo 8 é a continuação, ou é a continuidade daquilo que ocorreu em todo o capítulo 7. Então, nesse dia da festa dos tabernáculos, os saduceus e os fariseus e os escribas se deram por vencidos e retornaram para suas casas, porque na mente deles, eles carregavam o pensamento que tinham vencido mais uma batalha contra Jesus Cristo de Nazaré. E o inimigo muitas vezes é assim, a doença muitas vezes é assim. Ela acha que nos venceu, que nos derrotou, que nos sucumbiu, e nós não podemos nos dar por vencidos. Enquanto o mal vai para a sua casa, entre aspas, nós não podemos ir para casa não, nós temos que ir lá, para o nosso monte, para a nossa busca diária. Porque para os fariseus e os saduceus, aquela batalha tinha terminado ali. Mas Jesus, da sua onisciência, ele sabia que aquela batalha, que aquela guerra verbal e espiritual iria continuar. E diz o texto: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Então isso é muito importante na sua vida, que cada pessoa siga o seu caminho de ir para a sua casa, para o seu lar, para a sua zona de conforto, mas você sabe quais são as suas metas, você sabe quais são os seus objetivos, e sabendo das suas metas, seus objetivos, você tem que continuar fazendo isso. Então, ainda voltando lá no sermão, irmão Neemias, volte lá para nós, no sermão, lá no Convive, isso, oração e jejum. Veja que Jesus, não perca a linha de raciocínio, não perca o movimento das águas, a corrente das águas. Jesus, ele sabe que vai ter uma batalha com os fariseus e os saduceus. Isso daí já pode ir anotando, viu, Diácono José? É o tópico 1. Jesus, então, em vez de ir para a sua zona de conforto, para casa, ele vai para a oração. E na oração, sempre quando vocês tiverem oportunidade para trazer um sermão, trazer uma palavra para alguém, fazer uma visita, enfim, na vida diária, O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Mas eu peguei esse gancho aí, essa palavra-chave oração, para dar o exemplo para cada um de nós de orar para tudo aquilo que for ocorrer, para preparar uma mensagem, ou de joelho, em pé, ou se o pastor vai te dar uma oportunidade na igreja, foque na oração, dobre o seu joelho, leia ali o texto que você vai trazer para a igreja, e ali você ore com as suas palavras, mais para frente, no decorrer dos cursos, porque a oração não pode ser copiada nem decorada, porque senão ela não vem do fundo do coração, Jesus, ele fez a sua oração dominical
no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, mas ele continuou nessa linha, ele continuou nessa sintonia, né? E ele não perdeu o foco jamais. Ele deixou aquele exemplo, mas não é para a gente copiar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aquilo ali é só uma base acerca do perdão e de todas essas coisas. Então, o capítulo de número 8 de João, do apóstolo João, está lá. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. E lá ele ficou a madrugada toda. E ao amanhecer, ele voltou ao templo, porque ele tinha estado no templo no dia anterior. A batalha não tinha terminado. E todo o povo achegava-se ao seu redor. Eu não vou adentrar nesse texto, se não vira uma pregação. É só para a gente sintetizar, que é o texto da mulher pecadora, né? Que Jesus escreve na terra, na areia, para dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nós temos aqui uma mensagem que Jesus está preparando ou vai preparar, que é uma mensagem acerca do perdão. Então ele iria, ou aliás, ele trouxe uma mensagem acerca do perdão, tá? Se vocês quiserem escrever, se quiserem escrever. Ele trouxe uma mensagem acerca do perdão e ficou a madrugada toda orando. Jesus, hein? Eu dizia há alguns minutos atrás, Jesus fez isso. Ele sabia que ia trazer uma mensagem muito profunda, uma mensagem que serviria para cada um de nós, e ele se preparou para aquela mensagem. É o capítulo 8, ele vai do 8 até, para não perder o contexto, né? Boa pergunta, José. Vai até o 11, que é o contexto do perdão, para vocês estudarem em casa. Bom, isso é muito importante. Outra coisa que nós também devemos saber, quando for preparar um sermão, se faz necessário o jejum. O jejum é uma arma, é uma ferramenta que nós precisamos usar. Se faz necessário fazer isso. Coloca lá para nós, irmão Neemias, no livro de Esther, está no Velho Testamento. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 16. Nós já aprendemos aí Jesus nos dando o exemplo da oração. Sempre quando vocês forem preparar um sermão, oração. Se puder jejuar na medida do possível, assim o faça. Jesus orou para trazer uma mensagem acerca do perdão. Historicamente, Ramã, ele tinha se levantado contra os judeus que viviam no Império Medo-Persa, né? Na época do rei Assuero. E Mardoqueu, que era um parente bem próximo de Esther, pediu para que ela viesse jejuar. E é isso que ela faz. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim. É Esther que diz para Mardoqueu, né? Desculpa. E jejuai por mim, não comais. Olha que jejum forte. E não bebais por 3 dias. Nós já fazemos, e já fizemos esse jejum aqui, acho que 2 ou 3 vezes. Não é fácil. Mas lembrando, não é a quantidade, é a qualidade, é o sacrifício. Isso ela pediu quando ela foi fazer esse jejum, porque ela queria se apresentar ao rei. Isso, ela vai trazer uma mensagem para o rei. Boa, Diago José. É isso aí. Tá aí a importância. Ela vai trazer uma palavra ao rei. Ela quer falar com o rei acerca do quê?
do problema que ela está enfrentando. Aí já que vocês colocam aí, quando for trazer uma mensagem de livramento, de esperança para a igreja, só o versículo 16, façam jejum, jejue. Todo jejum tem que ser absoluto ou ele pode ser parcial. O importante é que a senhora faça. É que aqui era uma questão de vida ou morte, né? Quando a questão de vida ou morte, irmã Marilane, Deus vai dar as condições de sacrifício. Ele garante. Ele se responsabiliza. Imagine uma cidade inteira, um povoado todo fazer um jejum desse sem preparação, sem nada. Deus dá graça. Então nós voltando lá sobre preparar e elaborar um sermão, nós já aprendemos a importância da oração e jejum. Lembrando a todos que nos ouvem, né? E nos assistem nesta noite. Isso também é importantíssimo para a nossa vida diária. Há pregadores, pastores que desprezam isso. Mas eu não estou pegando uma experiência minha e um exemplo clássico meu. Eu estou pegando aqui uma referência maravilhosa. Primeiro, de Jesus, o maior pregador, e da rainha Esther, que marcou a história. Outra coisa que nós não podemos perder para preparar um sermão, coloquem aí, não sei se vocês já colocaram, a atenção. A atenção que? No texto. Prestar muita atenção. Muita atenção mesmo. Volta lá em Eclesiastes 11, irmão Neemias. Olha, primeiramente que a gente vai ver no texto, né? Para você estar preparando um sermão, preparando uma mensagem. Preste atenção na gramática. Claro que tem os originais, né? Mas isso a gente vai aprender em outras aulas. Na gramática. Por exemplo, ali, ó, esse versículo, ele se inicia com um verbo ali, ó. O verbo distribuir. Então preste sempre atenção. Dê muita atenção no texto, quando vocês vão preparar. E isso vai ficar na mente de vocês, porque o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar. Na hora que vocês estiverem preparando o texto, vocês vão lembrar disso. É bem que o pastor Moisés falou lá na aula. E não é que o pastor Moisés falou, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar, né? Porque é ele que nos ensina. Esse texto, por exemplo, começou com verbos. Há outros textos que não começam com verbos, começam com vogal, com a letra E, com a letra O, né? Esse versículo que nós estamos estudando, né, começa com um verbo. Então preste muita atenção. Como está iniciando o texto. Ali fala de uma qualidade, ali uma virtude, ali de uma generosidade. Tudo isso é importante para vocês preparar o sermão. Fala de um alimento diário que é o pão. Vem ali o verbo atirar ali que denota outro esforço. Então vocês prestando atenção nisso, Deus vai abrindo a mente para vocês no sermão e na mensagem. Até a gente chegar depois do contexto histórico. Aqui pode-se dizer que é a leitura fria, né? É a leitura das letras mortas. Mas já tem muita coisa. Você vê ali distribuição, generosidade, pão. São coisas que automaticamente, daqueles que estão na casa do Senhor, que já aprendeu um pouco, né? Ele vai sempre lembrar de uma referência do pão, já lembra de Jesus, né? Já lembra do pão de cada dia, já lembra de uma passagem bíblica do profeta Elias. A mente vai associando. Ali outra referência ali de águas. Aí a sua mente já vai captar, né? Referência sobre águas. Depois nós temos ali o tempo, depois de algum tempo. E depois nós temos ali o verbo de receber de volta. Então muita atenção. Gálatas 6, versículo de número 11, fala sobre a atenção. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta. Ele escreveu várias cartas, né? Mas dentre elas, só 1 hora de aula, viu gente? Passa rápido. Dentre elas,
nós temos Gálatas 6:11. Veja a atenção que o apóstolo Paulo está pedindo para que a igreja da Galácia viesse perceber e notar. E nesse capítulo aí o apóstolo Paulo fala sobre semeadura, sobre plantação, sobre colheita. Olha lá o apóstolo Paulo dizendo: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Isso. E naquela época, né, a escrita não era como a nossa, iluminação não era como a nossa, e não havia óculos, né, oftalmos como nós temos no século 21. Então ele escreveu com letras garrafais, né, em negrito mesmo. Mas isso ele está colocando para que ficasse bem nítido para aqueles que viessem ler aquele contexto, né, ou aquela carta, da importância daquilo que ele estava escrevendo. Então você lê, relê com atenção aquilo que está escrito. Não é ler por ler. Se você ler a Bíblia, ler por ler, uma Bíblia, uma revista, uma matéria, você não absorve nada. Por isso que já vem a preparação, irmã Marilane e Diácono José, da oração e do jejum. Você vai ficando mais sensível ao Espírito, vai ficando mais quebrantado aquilo que está à sua volta. Senão você chega frio, pega uma mensagem fria, um sermão frio, então você vai se complicar. Então aí nós temos a atenção, tá bom? Há um outro texto também acerca da atenção, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19. O versículo é o 27. João capítulo 19, versículo 27. Esse texto aí é o texto que fala acerca da crucificação de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está no madeiro, né? Crucificado no Gólgota. E abaixo da cruz, do madeiro, do patíbulo, está algumas pessoas, né? Além dos soldados romanos, mas está ali Maria, mãe de Jesus, e está ali o apóstolo João. O apóstolo João ainda é um jovem apóstolo ainda, né? Ele foi um dos que mais viveu, dentre todos os apóstolos em longevidade de dias. Jesus, olha lá, vai trazer um sermão. Jesus vai trazer uma mensagem. Lembra daquilo que a gente está aprendendo desde o início da aula. Jesus vai trazer um sermão, uma mensagem acerca do cuidado, da proteção. Jesus vai trazer uma mensagem. E ele começa dizendo assim, ó: em seguida, disse Jesus ao seu discípulo, porque ele tinha dito anteriormente: mulher, eis aí o teu filho, né? Jesus dizendo para Maria: Maria, agora João passa a ser teu filho. E agora Jesus olha para João, e vocês vão pegar aquela pronúncia ali, ó, eis. Essa pronúncia eis significa: olhe atentamente e considere. Pode escrever: olhe atentamente e considere. Do que nós temos falado na aula, o segundo tópico, da atenção, de preparar o sermão, de preparar o texto. Jesus quer que João dê toda a atenção naquilo que ele está falando e a quem ele está falando. Olhe atentamente e considere, porque a partir daquele momento Maria vai passar a morar com João, né? Pode falar, Tiago. Isso, está correto. Olhe e considere com atenção. Pode colocar atentamente. Fica atento, atentamente. Coloca aquilo que vai ficar mais fácil para vocês. Então aí se faz a importância de dar atenção no texto. Então Jesus, ele morre, né? Ressuscita ao terceiro dia,
se manifesta por alguns dias e Maria passa a morar com João. Então só estou dando aqui uma síntese acerca de você dar atenção no texto. Então sempre quando vocês verem essa expressão eis, né, com I, com a letra I, o S, né, não é eis de ex, né, a língua portuguesa tem aí os seus devaneios. Quando vocês encontrarem essa pronúncia eis, na maioria das Bíblias tem, essa tradução King James que nós estamos usando tem, na Bíblia Revista e Corrigida tem, na maioria das Bíblias, essa palavra aí, ela tem uma importância muito grande, porque ela é oriunda do grego, tá? Como a maioria dos textos no Novo Testamento. Voltando lá, irmão Neemias, mais um tópico. Então nós já aprendemos, vamos soletrar juntos, né? Tópico 1, o que é importante para preparar um sermão? Oração e jejum, correto? Segundo tópico, atenção. Terceiro tópico qual é? Disposição. Eu não peguei nenhuma referência, porque essa disposição aí já depende de cada um de nós. Você tem que estar disposto a preparar o sermão, com oração e jejum, com atenção. Essa disposição é o que? Parar, né, certas áreas da sua vida, se reservar e fazer. Mas eu não preparei, mas Deus deu uma revelação aqui da palavra de um homem disposto. Isaías 6. O texto vem, né? Deus seja louvado. Isaías capítulo 6. Olha a disposição. É um texto rico, né? Que fala dos serafins, daqueles que refugiam a glória de Deus. 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Disposição, está disposto. Então o profeta messiânico Isaías, ele tem uma visão maravilhosa, né? Transcendental do Senhor, dos serafins. Então ele vai ouvir a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, dizendo: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava. A primeira pergunta: quem hei de enviar? Segundo, que fala aqui da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não estamos estudando isso, mas passando, né, por cima. Outro dia a gente volta, que não é um estudo bíblico, né? É uma capacitação bíblica. Mas não deixa de estudar a Bíblia. Segunda pergunta do Eterno é: quem irá por nós? Olha que coisa linda, a disposição. Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis de novo. Né? Ao eis, boa, já pegou. Olhe atentamente e considere. Agora o próprio profeta Isaías dizendo para o Senhor: olhe atentamente e considere, eu estou aqui. Então, disposição, porque uma pessoa poderia dizer: não tem nada a ver, Senhor, com os problemas, com a guerra. O irmão ali está passando fome, não tem nada a ver com isso. O casal ali está enfrentando dificuldade, não tem nada a ver com isso. O camarada ali está enfrentando uma situação adversa, não tem nada a ver com isso. Então nós temos que estar aqui falando do sermão, né? Nós temos que estar dispostos a querer pregar, a trazer o sermão. Porque se você não tiver esse despertamento, esse desejo, o apóstolo Paulo, ele escreveu, né, dizendo que aquele que deseja o episcopado, né, que é um ministério, a área ministerial, excelente obra deseja. Então tem que partir do seu coração, estar disposto. Agora, há riscos aqui, vocês sabem da maneira histórica
que o profeta messiânico Isaías morreu. Ainda bem que Deus não falou para ele, ele morreu cerrado ao meio pelo rei Manassés. Se ele soubesse desse risco, eu acho que ele não teria aceitado, não. Mas a disposição também não se põe ali, o pessoal quer saber, né? Apenas. Sim. Quando Elias subiu correndo, escondendo de Jezabel, que ficou na caverna que os povos veio fazer comida. Ali a disposição dele estava em se acovardar, né? Isso é covardagem. Mas depois do encontro ali, que o Senhor não estava na tempestade, o Senhor não estava no terremoto, ele se dispõe a voltar. Depois do texto dele sair da caverna, ele pode colocar à disposição. Essa disposição tem a ver com a obediência também. Também, tá tudo associado, tá tudo associado. Então, para preparar um sermão, tem que estar com disposição de ler, de buscar, de fazer o que vocês estão fazendo, tá bom? Isso não só para o sermão, mas para ser um obreiro, para ser qualquer coisa. Tudo, sem disposição. Para estudar tem que ter disposição. Senão não acontece, não flui para trabalhar. Se o camarada não estiver disposto, o que ele vai fazer do trabalho? Ele não faz nada. Para tudo. Mais um tópico, irmão Neemias. Rendeu caldo essa aula, hein? Qual que é o quarto tópico ali, classe? Estudo. Vamos estudar. E o estudo, o que é que vocês podem colocar aí? Pegar várias referências bíblicas. Pastor, eu não tenho muitos exemplares bíblicos. Na internet tem. Então vocês pegam aí, colocam aí, vocês pegam um versículo bíblico e vocês estudam ele em outras traduções, né? Tem a Bíblia do Obreiro Aprovado, a Bíblia Fiel, a Bíblia da Vovó, Bíblia do Pregador. O que vocês puderem pegar, peguem. Pegue um exemplar de uma Bíblia católica também, que é a tradução mais perto, mais correta do grego. O estudo, tá? E estudem não apenas o texto, mas a história do texto, quem está escrevendo o texto, porque automaticamente, se você pegar uma Bíblia de estudo, você já vai ter ali um pouco de referência, né? Mas aquilo ali tem que ser apenas uma base, porque senão você vai pregar, ministrar acerca do que o próprio escritor e o comentarista falou. Embora na hora que você estiver trazendo o sermão, você pode dizer, ó, segundo o historiador, segundo o comentarista que eu li, ele disse isso e isso, meus irmãos. Mas você pode usar o termo, né? Deus me deu uma outra revelação aqui acerca desse estudo. E ele vai dar. A palavra de Deus, ela é rica, né? Há vários braços, há várias correntes. Deus pode te dar uma revelação do texto que ele não deu para ninguém, não deu para nenhum comentarista. Inclusive, essa questão do estudo é tão importante que nessa pandemia a gente se prendeu muito a ficar em casa, internet, Isso. live, Tudo. Celular na mão o dia todo. Exatamente. E às vezes, quantas vezes a gente estudando, vendo pregação e tal, ouvir uma menção da Bíblia e você tem condições de discordar até daquilo que aquela pessoa está falando, está pregando, você sabe que aí você vai pesquisar e não é bem assim. Então tem que ficar muito atento tem. com essa história. E você estudando, você não vai cair em anedota, em piada, em conversa de ninguém, tá bom? Vamos lá, mais outro tópico. Já são 20 para as 9 da noite. Daqui a pouco a gente está encerrando. Vamos todos juntos ali, ó. Segundo ali, vamos lá, 1, 2 e 3. Estudar os textos bíblicos aos quais você se identifica. Mais uma vez, vamos ler todos juntos para ficar na mente. Estudar os textos bíblicos aos quais você se identifica. Exemplos. Há pessoas que se identificam com o Velho Testamento, pode ficar ali em cima mesmo, irmão, não é mesmo? Aos quais você se identifica, é isso. Há pessoas que se identificam com Salmos, livro de Salmos, no Velho Testamento. Outros se identificam com os livros históricos, né? Nós aprendemos aí no curso teológico, no FATENF. Outros com as cartas do apóstolo Paulo, que está no Novo Testamento. Outros se identificam com
os evangelhos, outros com os livros escatológicos, né? Nós temos ali o livro do Apocalipse, o livro do profeta Zacarias, enfim. Provérbios ali no Velho Testamento. Então, guardem isso. À medida que você se identificar com tal livro, ou com tais livros, praticamente é ali a área que Deus vai te usar. Eu amo o Velho Testamento, né? Porque eu amo o contexto histórico. Hoje Deus me dá facilidade de pregar em alguns textos do Novo Testamento. Mas eu tenho uma facilidade muito grande pelo fato de eu me identificar muito com o Velho Testamento. Então, o que acabou ocorrendo? Eu me aprofundei. E eu me lembro que no início do ministério, quando eu comecei a pregar, eu tinha, acho que 2 ou 3 mensagens do Novo Testamento. Aí o que eu fiz? Eu disse, Senhor, eu preciso me aprimorar, que eu não me identifico tanto com o Novo Testamento, que é lindo, né? Naquela época. Mas eu não tinha facilidade de elaborar os textos. Aí o que eu fiz? Oração, jejum, atenção, disposição, estudo. E hoje eu tenho algumas facilidades para trabalhar, preparar sermão no Novo Testamento. Mas eu me identifico mais com o Velho Testamento. Então guarde isso, à medida do texto, aliás, do livro que você se identificar, é ali que Deus vai te usar. Vai ser uma coisa já normal, entendeu, Diago Zé? E quando eu falo texto também, e os livros, falo os personagens, né? Que eu estou falando aqui os livros, mas tem os personagens, por exemplo, o seu xará, o José, ou Noé, ou Moisés, ou Sansão. À medida que você se identifica com o personagem, você já está se identificando com o livro. E praticamente ali você vai ter sempre facilidade para preparar esse texto. Então vá já com o intuito, com a gana de procurar já o personagem bíblico que você gosta. Pastor, me identifico tanto com aquela história fala tanto comigo. Isso é importante, porque aquilo que você sente, daqui a pouco, não sei se vai dar tempo da gente passar nisso, acho que não, de você sentir a mensagem. Você tem que sentir primeiro. E isso é a ligação que o Espírito Santo te traz com aquela história. Porque o que aconteceu no passado está acontecendo no presente, pode acontecer no futuro. E já é a preparação. E você sentindo aquela mensagem, você vai perceber ao decorrer dos anos e do tempo, que você vai pregar aquela mensagem com intensidade, com ousadia, porque você vive aquilo ali. Então não saia disso. Eu cheguei a começar a ler a Bíblia e comecei a chorar. Pois é, porque você se identifica com o texto. Agora você pega um texto que você tem dificuldade, não entra nele não. Senão vocês vão passar vergonha e não vai sair nada. Vai chegar o momento, a hora de vocês adentrar nele. Então, eu tenho que me identificar com o livro, com o personagem, com o contexto. Ali, ó. Desce, irmão Neemias. Tópico A da segunda parte aí, ó. Se vocês quiserem grifar, grifa aí, ou escrevam aí. Estudar o contexto, né? Ficou faltando a letra O ali, do texto, para não criar pretexto com heresia. Estudar o contexto, ou seja, o que vem antes do texto, para não criar pretexto, ou seja, argumentos, né? Com heresia. Coloque para nós lá no telão, irmão Neemias. Filipenses 4,13. Esses está nos murais, nos outdoors, está frisado aí nos eletrodomésticos, nos carros. Filipenses é Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Você sabe, até vocês conhecem. 4,13. E depois volta lá. Olha ele ali, ó. Tudo posso, em outras traduções diz, posso todas as coisas, mas não muda, né? O contexto.
tudo posso naquele que me fortalece. E volta lá no texto lá, irmão Neemias, para a gente sintetizar isso da ideia, é importante. Ó. Estudar o contexto. Qual que é o contexto? É o que vem antes da história, antes do versículo 13, ou antes do capítulo. Há um contexto ali. Entendeu? Tem uma história. Eu não posso pegar aquele versículo isolado, porque senão todo mundo vai poder todas as coisas daquele que me fortalece. E não é isso que o apóstolo Paulo está querendo transmitir. Então veja a responsabilidade que vocês podem estar carregando de engano na vida das pessoas. Que a pessoa entra na igreja desorientada, ainda mais aí com essa pandemia que a gente está vivendo, a pessoa quebrada financeiramente, e você já começa, posso todas as coisas daquele que fortalece. O irmão ali pode, hein? Não, mas espera aí, vamos lá, vamos estudar o contexto, para não criar o pretexto com heresia, que a heresia é pior, né? É a mentira, né? É aquilo que não é verdade. Então eu não posso. Vamos lá no texto, irmão Neemias. Por que Paulo está dizendo que ele pode? Ele pode. Olha lá, volta, irmão Neemias, versículo 12. Versículo 11, para a gente pegar todo o contexto, né? Não vos declaro isso por estar necessitado. Olha aí, já mudou. Porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Então eu posso todas as coisas daquele que me fortalece quando eu aprendi a ter necessidade, a viver na necessidade e a viver na fartura. Sim, eu aprendi. Desemprego, quando as contas não vão bem, quando não consigo comprar aquilo que eu quero, em momento de crise. Aí sim, quando você passa por tudo isso, enfrenta todas essas coisas, você pode. Na certeza de que as coisas vão mudar. Sim, aí você pode. Posso todas as coisas daquele que fortalece. Então, sempre quando vocês forem pegar um texto, leiam com atenção o contexto acerca do que o texto está dizendo. Tá bom? Guardem isso. Volta lá, irmão. Senão vai enganar as pessoas. Desce aí um pouco, irmão Neemias, do tela. 3, coloca aí, terceiro. Coloca aí, terceiro. Que tipo de mensagem você quer transmitir? Lembrando que não é você que vai transmitir, né? É o Espírito Santo. Mas, como você se identificou com o texto, e quando você se identifica com o texto, é o próprio Deus já trabalhando no seu coração, porque Ele sabe a finalidade, né? Que a mensagem não é apenas para você que vai falar e vai ouvir, que é o primeiro a ouvir. Há outras pessoas sedentas, carentes, precisando, tá? Mas você precisa decidir, analisar. Por isso que vem da importância da oração e do jejum. Que tipo de mensagem você quer transmitir? É uma mensagem exortativa? É uma mensagem de edificação? É uma mensagem de reflexão? É uma mensagem escatológica? É uma mensagem maternal, fraternal, de revelação? O que você tem que prestar muita atenção nisso. E como você vai prestar atenção nisso? Exortativa, de edificação e de consolo, que são os 3 fundamentos dentro da palavra de Deus. Ela corrige, consola e edifica. Corrige, consola e edifica, ou vice-versa. Agora isso também vai depender na igreja que você vai ministrar, né? Tem igreja aí que é misericórdia, você pode sufocar o texto, se arrebentar lá e não dá em nada. Então já fica sabendo. Você vai ministrar numa igreja avivada? Bom, eu sei que os irmãos lá gostam de uma mensagem mais avivada, uma mensagem mais com glória a Deus e aleluia, uma mensagem mais calorosa.
mais aquecida. Então vá lá no sermão, né? E procure um texto acerca daquilo ali. Tá bom? Porque se você vir com um sermão, com uma mensagem que não segue a linha daquela igreja, você vai enfrentar problema. Tudo isso a gente vai aprender através dos cursos de coisas que vocês já aprenderam aqui, que é só para sintetizar, né? Mas a gente não pode se cansar de aprender. Então há vários tipos de igreja. Eu não posso trazer também uma mensagem calorosa, cheia do mistério, cheia do fogo, para uma igreja que gosta de uma mensagem de ensino. E a maioria, o Diácono José sabe disso, ele vai em muitos cultos, uma Marilane, e a senhora assiste muitos cultos, que a senhora não está podendo ir, né? Já expus a senhora. Eles vão falar, quem que é essa Marilane? Quem que é essa Marilane aí que o Brasil e o mundo todo está ouvindo esse Diácono José? Expõe, ainda bem que não está vendo a imagem, mas eles procuram depois nos stories. Você tem que saber, porque há igrejas, né, que tem várias filosofias, várias linhas. Então automaticamente você, como um bom pregador, um porta-voz da palavra do Senhor, você já vai saber que tipo de mensagem você vai trazer em determinada igreja. Agora o problema é o seguinte, é um choque, guardem isso. O problema é quando Deus quer que você traga uma mensagem pré-determinada, se eles vão gostar ou não, você tem que entregar aquela mensagem. Ó, irmão, sei que os irmãos aqui é do ensino e tal, mas Deus me trouxe uma palavra acerca disso. O disco, porque aí, se você não entregar, tá? É a mensagem que você quer transmitir, mas o dono da mensagem quem é? É Deus. Então, se você não entregar aquilo que ele mandou, você vai arrumar problema com ele. Mas se te convidaram, você vê, esse que estou à porta bate. Se eu abrir, se você abrir, entrarei e cearei com ele. Se já abriram a porta, então deixa que vai. Se não te convidar depois, amém, vida que segue. Mas sempre, né? Nos preceitos. Abriu a porta, deixa que vai. Se fechar a porta, é por ele. Se não fechar, é por ele também. Claro. Se fechou, é melhor você ficar bem com Deus do que com os homens, porque os homens passam, Deus não, né? E eu vou acertar as contas lá com Deus, lá que é pior. Deixa esses camaradas aí. Claro, vocês gostou, não gostou, segue o barco. É o que o profeta Jeremias dizia. E o que o profeta Ezequiel também. Olha o sermão, lembra? Jejum, oração, atenção. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, é casa rebelde, prega seu sermão, filho. Isso também vale para quando uma pessoa quer se converter, ela quer ouvir de um conselho, ela quer ouvir aquilo que ela quer. Aquilo que todos nós queremos ouvir o que a gente quer. E não é. Não é. Entendeu? E ali vem a importância ali que nós falamos lá no início, do jejum e oração, que tipo assim, ó, que tipo de mensagem você quer transmitir, dá a entender que você tem o domínio da mensagem. Não, você já é uma pessoa quebrantada, experimentada, e já está diante da presença do Senhor. Deus, ele sabe a mensagem que vai colocar no seu coração, para você transmitir. Então quando você escolher a mensagem para transmitir, não é nem você escolhendo, é Deus. Mais um tópico para a gente encerrar, acho que só faltam 3 minutos. Eu quero agradecer a todos aí que estão na live conosco, participando aí do Confive, né? Capacitação dos obreiros do ministério, o fim vem, né? Então, é um prazer ter você conosco, espero que você tenha aprendido, né? E assim o Senhor preparando, na próxima aula estaremos juntos. Coloque aí o último tópico, é importante viver a mensagem, que é o que o Diácono José tinha já dito de antemão há alguns minutos, de antes de começar a pregar, já chorar. Viver a mensagem, isso é importantíssimo. Viver a mensagem da correção, da edificação, a da mensagem familiar. Eu já vivi a perca, a necessidade. Isso te dá mais fundamento e mais base, porque tem muita gente pregando, mas não vive. Por isso que às vezes o louvor toca tanto na gente. Claro, porque são diversas ministrações, mas ele não vive, ele só transmite para a pessoa, mas a mensagem ele não vive em si. E essa mensagem tem que ser vivida, entranhada antes da gente entregar para alguém. Tá bom? Senão o pregador vira um coach. Você vira um coach, vira um profissional, e Deus não quer isso. Por mais que seja simples, mas você está vivendo aquela mensagem e vai trazer um impacto para as outras pessoas.
Amém? Terminar, vamos ficando por aqui? Fica salvo. Eu não sei se fica salvo, eu estou testando hoje, eu vou ver o que acontece aqui. Irmão Neemias é o executivo disso daqui. Salva aí pra gente poder. Cancelar.